pessoal, eu sou a professora Lucicleide, professora de ciências, e o tema da aula de hoje é sobre hereditariedade. Isso mesmo, hereditariedade. Mas o que significa essa palavrinha, hereditariedade? Pessoal, por um acaso vocês já passaram por alguma situação onde seus pais analisavam aí suas características físicas e ainda mais comparavam essas características físicas com as características deles mesmos? Já passaram por essa situação? Então, por exemplo, eles analisavam suas características, eles olhavam para vocês e o pai falava: nossa, o nosso filho tem os meus olhos, a cor dos meus olhos. Aí a mãe falava: sim, marido, ele tem a cor dos seus olhos, sim. Porém, o nariz dele é meu, é igualzinho o meu. E aí o pai continuava: mas o formato das orelhas, né, é iguais ao formato das minhas orelhas, tá? E por aí ia, entendeu? Eles continuavam aí analisando você e observando suas características, né? E avaliando aí qual característica pertencia a eles, tá bem? Então, pessoal, isso é hereditariedade. São características que nós recebemos aí, né, dos nossos pais, tá bem? Tem algumas definições sobre hereditariedade, como por exemplo, a hereditariedade é um fenômeno que representa aí, né, a condição da semelhança existente entre ascendentes, que é a geração parental, e descendentes, que é a geração filial. Em genética, hereditariedade é o conjunto de processos biológicos que asseguram que cada ser vivo receba e transmita aí informações genéticas através aí da reprodução. E digo mais, hereditariedade também pode ser definida como a transmissão aí, né, dessa informação, dessas características através aí do gene, tá bem? E onde está esse gene? Lá no cromossomo, tá? Onde está o cromossomo? No DNA, tá bem? Então, aqui tem uma pergunta para vocês. Como os filhos recebem características de seus pais e as transmitem para seus filhos, tá? Então, já até respondi essa pergunta. Através aí do gene, tá? Então, é o gene que leva essa informação aí, né, para os filhos, que vem essa informação dos pais e é levado para os filhos, tá, pessoal? Então, o gene é o ator principal aqui da nossa história, tá bem? Então, vamos lá. Os genes, eles são responsáveis, então, para transmitir características para seus descendentes, tá? Então, vamos voltar um pouquinho lá na célula, tá? Falar um pouquinho da célula. A nossa célula, ela tem aí, né? Lembra as organelas aí básicas, né? Que nós falamos lá sobre citoplasma, sobre membrana plasmática, sobre citoplasma, sobre núcleo. O que tinha mesmo dentro do núcleo? Era o material genético, né? Lá, o DNA. Isso mesmo. Uma célula eucarionte, o material genético, ele está lá dentro do núcleo, compactado dentro do núcleo, né? Já uma célula procariótica, ele está disperso no citoplasma, mas nós vamos falar agora, né, de uma célula eucariótica, tá bom? Então vamos lá. Então esse material genético, que eu estou falando, o DNA, ele está lá no núcleo, nós sabemos já disso, tá bem? Então aqui, ó, esse aqui é o nosso DNA, eu desenhei aqui para vocês. Então esse aqui é uma molécula de DNA, é uma molécula de DNA com dupla hélice, tá vendo? Contém aqui informações que serão transmitidas e estão organizadas em uma cromatina. Aonde que se localiza essa cromatina? Dentro do núcleo, tá? E ela parece um novelo de lã, tá? Então tá super enroladinho lá, compactado dentro do núcleo, tá bem? E o que é o gene? O gene já vai ser um segmento dessa molécula de DNA. Por quê, gente? A molécula de DNA, ela é bem extensa, ela é bem comprida, tá? E aí, o gene vai ser um segmento da molécula, tá?
tá? E o que é o cromossomo? O cromossomo, ele vai ser o quê? Ele vai estar aqui no gene, tá? Porque o gene é responsável aí por passar, por transmitir as características, tá? Mas quem leva essas características, né, são lá os cromossomos, tá? Que é através dos gametas, né? Então vamos lá. Então aqui nós vemos o gene, nós vemos a molécula de DNA, o segmento aqui que é o gene, tá? Nós vimos aqui o cromossomo, tá bem? E agora, aqui eu defini até para vocês o que é gene, tá? Gene é um segmento de uma molécula de DNA composta por uma sequência que contém um código para produzir aí uma proteína, isso mesmo, tá? Então assim, pessoal, quando nós fazemos aí um corte na mão, por exemplo, é preciso haver a regeneração. E por causa... como que ocorre, na verdade, nessa regeneração? Ocorre aí através de novas células, então vem mais aqui DNA, tá? Que vai surgir aí uma divisão celular. Então, preciso de mais proteína para ocorrer essa regeneração, tá? Um outro exemplo também tá aqui, ó. Quando eu produzo células sexuais, masculinas ou femininas, tá? Eles vão se organizar em bastões, tá? Esses bastões aqui, nós chamamos de cromossomo. É nesse bastão aqui que vai ter metros e metros de DNA, tá? E é através desse bastão do cromossomo que recebemos parte do DNA dos nossos pais, tá bem? Então vamos lá. Genes, então, são transmitidos nos cromossomos através dos gametas. Que gametas, pessoal? Espermatozoide e óvulos, tá? Então, são os espermatozoides e os óvulos, que são aí os gametas. Espermatozoides, gametas masculinos, e óvulos aí, gametas femininos. Eu coloquei aqui para vocês um esqueminha, tá? Desenhei aqui para vocês, pessoal, um gameta masculino, que é um espermatozoide, tá? Aqui dentro tá o núcleo. Aqui dentro do núcleo tá o material genético, né? Que tá levando aí as características de quem? Do pai para o filho, tá bem? Então aqui nós temos 23 cromossomos. Então nós falamos que é uma célula haploide porque tem metade do número de cromossomos da nossa espécie, que seria aí 46 cromossomos, tá bem? Aqui nós temos um óvulo, tá? Esse óvulo também é uma célula haploide, porque também tem metade do número de cromossomos que nossa espécie ela tem que ter quando já está formada. Então, aqui nós temos 23 cromossomos, tá? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a união numa fecundação lá na tuba uterina, tá? Ocorre aí a união, né, do espermatozoide com o óvulo, né? O espermatozoide, que vai ter uma enzima aqui, ele vai liberar essa enzima para ficar mais fácil para romper aí a corona radiata, né? E aí a zona pelúcida, tá? Todas aquelas barreiras que tem, vai penetrar o óvulo e vai fecundar. Então, esse material genético do pai vai se juntar aí com o material genético da mãe, né? Vai se unir, então vai ficar 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. E aí vai formar quem? O zigoto, tá? O ovo zigoto com 46 cromossomos, tá? E aí depois, com o tempo, esse zigoto aqui, ele vai passar a ser um embrião. E aí depois, ele vai passar a ser aí um feto. Ele é embrião até a 8ª semana, gente, que ocorre aí, tá ocorrendo a produção de órgãos, né? A organogênese, tá bem? E aí depois da 8ª semana, da 9ª até o nascimento, ele já vai ser um feto, tá bem? E aí temos uma pergunta aqui. Antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando ocorreu aí a união do zigoto, vocês perceberam, né, que foi doado aqui
um cromossomo masculino, um cromossomo feminino. Um cromossomo masculino, um cromossomo feminino. Eles não se misturam, eles ficam em pares, tá? Eles ficam em pares. Então vamos para cá. Pessoal, tem uma pergunta aqui. Por que recebo mais características do meu pai do que da minha mãe? As características que nós estamos falando é cor de cabelo, tá? Textura do cabelo, seu cabelo é enrolado, seu cabelo é liso, cor dos olhos, tá bem? Formato de nariz, formato de orelha, formato do pé, tá? Formato da mão. Essas são as características que nós herdamos, tá bem? Muitos cientistas falam até em características comportamentais também, tá? Então vamos lá. Pessoal, por que então que eu recebo mais características do meu pai do que da minha mãe? Pessoal, eu falei para vocês que essas características, elas são transmitidas através aí, né, dos genes, né? Ele que leva essas características, né? Falei para vocês aí que os genes são transmitidos no cromossomo, né, através dos gametas. Então, aqui vai estar os genes, né, com as características lá que nós, quando filhos, nós herdamos e quando formos pais, né? Vocês, no caso, eu já sou mãe, então eu já passei aí meus genes para meus filhos, mas vocês, quando for pais, vocês vão passar aí para os filhos de vocês, tá? Então, o que acontece? Tem genes que se sobressaem em cima de outro gene. E aí a gente chama esse gene de gene dominante. E aquele gene que foi aquele que o gene dominante se sobressaiu em cima dele, nós chamamos de gene recessivo, tá? Então, por isso que recebemos mais características, muitas vezes, do pai ou da mãe. Vai depender se o gene é dominante, tá? Então, se o gene dominante for da mãe, eu vou receber mais características da minha mãe. Se o gene dominante for do pai, eu vou receber mais características do meu pai, tá bem? E aí, para ficar bem claro aqui, cada gene recebido dos pais é denominado alelo, tá? Os genes alelo, eles não se misturam nos descendentes, eles formam pares, como eu expliquei para vocês aqui, ó, eles não se misturam, eles formam pares, tá? Exemplo, então, 23 cromossomos paternos e 23 cromossomos maternos são recebidos, tá bem? Pessoal, o que é importante também aí salientar é que o DNA, ele também é responsável aí por produzir uma molécula de RNA, tá? Então, assim, ó, a partir do DNA, né, é produzida uma nova molécula de RNA. A gente chama esse processo aí de transcrição, tá bem? Então, assim, aqui eu vou ter um aparato aqui de célula para pegar informação aí do DNA, tá? Para produzir aí meu RNA, tá bem? E essa molécula, ela é muito importante. Por que ela é importante? Assim, quando ela pega aqui a base do DNA, né? Porque ela vai pegar a base do DNA, ela chama aí, eu falo que ela foi transcrita, né? E aí ocorreu uma tradução. Isso quer dizer o quê? A partir do RNA serão produzidos proteínas do nosso corpo, que será produzida, responsável por produzir todos os órgãos, tecidos e partes das células, né? E tudo isso é proteína, tá bem? Então, por exemplo, se uma mãe, tá? Ela tá naquele período que eu falei para vocês que é da organogênese, aonde lá ocorreu a fecundação lá na tuba uterina, tá? Esse zigoto, ele foi para o útero, ocorreu a nidação lá no endométrio, tá? Esse zigoto ali, ele se tornou embrião e ele está se desenvolvendo. Até a 8ª semana, está ocorrendo o processo de organogênese, né? Que é a produção dos órgãos. Então, isso aqui é muito importante para que ocorra essa produção dos órgãos, tá? Então, por exemplo, nesse período, essa mãe, ela recebeu aí um grande volume de radiação, tá? Uma grande quantidade de radiação. O que vai acontecer? Vai acontecer aí mutações nessas células, tá?
trazendo aí deformidades aí para esse bebê, tá? Ou um aborto espontâneo, tá? Essa mãe pode vir a ter. Então, por isso que é muito importante, né, que tudo aconteça certinho, esse processo de transcrição e tradução. Então, só lembrando, o gene, né, o DNA, desculpa, o DNA, ele vai ser responsável aí por produzir uma molécula de RNA, né? Então, o RNA, ele tem a base aí do DNA, isso a gente chama de transcrição, e depois ele vai produzir proteína, né? Então, a gente chama de tradução isso aqui, em proteína, tá bem? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre hereditariedade, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bem? Nós vamos ainda continuar falando mais sobre hereditariedade nas próximas aulas, né? Nós vamos falar agora sobre a parte de evolucionismo, né? Vamos falar um pouquinho de Lamarck, falar um pouquinho de Darwin na próxima aula, tá bem? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo, tchau!